Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. E dando continuidade a este culto, no qual já ouvimos Deus falar, já falamos com Deus, já cantamos ao Senhor, já partilhamos da presença de Jesus espiritualmente por meio do sacramento da ceia do Senhor, como Ele mesmo instituiu. E agora vamos continuar buscando essa edificação por meio da palavra, da exposição das Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus. Para tanto, quero convidar os queridos a abrirem as suas Bíblias comigo no primeiro livro da Bíblia, no 8º capítulo, Gênesis capítulo 8. E nós vamos considerar todo este capítulo para a nossa exposição desta noite, com o objetivo de falar sobre duas realidades que envolvem todos nós, a nossa vida como um todo. Uma é a realidade da provação e outra é a realidade do livramento. Vamos, portanto, a esta leitura do texto sagrado da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 8. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Aqui simplesmente formas poéticas de dizer que parou de chover e que parou de ter água, jorrar água da própria terra. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, os picos mais elevados das montanhas. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até se secarem as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher
e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ore comigo. Senhor nosso Deus, lemos e ouvimos a Tua palavra. E nesta simples leitura o Senhor já falou o suficiente para nós. Permita-nos agora, nesta exposição, apenas compreender alguns detalhes, apenas compreender ainda mais profundamente o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje e sempre. Apenas ajude-nos a entender como praticar a Tua verdade em nossa vida diária. Pedimos isso com o auxílio do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos retomando a nossa série de exposições bíblicas, coisas velhas e coisas novas. Pensando no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e pensando também no livro de João, o Evangelho de João. Dialogando com esses dois livros, nós pensamos em coisas velhas, coisas antigas, como aqueles princípios que Deus revelou ao seu povo lá atrás, lá para os primeiros servos de Deus, para os primeiros que foram chamados para serem povo de Deus, para receberem a revelação de Deus, e carregam desde lá as bases da fé, as bases do que é ser o povo de Deus no meio de uma terra, de uma geração, de uma humanidade que segue desconectada, perdida de Deus, mas há aqueles que foram chamados para responder à revelação de Deus. E coisas novas no Novo Testamento, falando sobre o Evangelho, que é a revelação daquilo que foi proclamado lá atrás e que nos conecta, porque agora nós temos a revelação completa da antiga aliança, cumprida em Cristo, da nova aliança estabelecida em Cristo e da promessa da vida eterna no Senhor. Hoje vamos falar de coisas velhas, de coisas antigas, de uma história tão conhecida que é a história de Noé. Mas já reparou? Você que lê a Bíblia, você que teve a experiência de fazer a sua leitura bíblica no livro de Gênesis, já reparou que quando a gente começa a ler os capítulos que contam a história de Noé, não é tão simples quanto parece? Não é tão simples quanto contar essa história em poucas palavras? Porque há detalhes aqui nesses textos que mexem profundamente com a nossa vida e com o nosso coração. A título de introdução, quero destacar 3 expressões para você pensar: antes, durante e depois. Qual dessas palavras é mais difícil para você? Quando pensamos em antes, estamos falando de ansiedade. Algo que você sabe que vai acontecer, algo importante que vai acontecer. No contexto de Noé, que Deus revelou que iria acontecer, mas ele precisou esperar esse tempo. Esse antes desafia o nosso coração, a nossa mente, a confiar e nos manter firmes nos propósitos de Deus, sem saber exatamente o que e quando vai acontecer, e como principalmente. Mas temos o durante. O durante desafia o nosso
emocional e a nossa reação às coisas. Fala muito de estresse, de tensão. Porque no momento em que as coisas estão acontecendo, nem sempre nós temos envergadura emocional ou espiritual para suportar ou entender o que está acontecendo. Muitas vezes nos revoltamos, às vezes nos chateamos, às vezes nos alegramos com algo que depois percebemos que não era algo bom, ou às vezes nos entristecemos por um momento e depois percebemos que aquela tristeza foi superada por uma grande alegria. Nem sempre temos a leitura correta de como as coisas estão se desenvolvendo no momento. Por isso precisamos estar atentos ao que foi revelado antes e o que Deus tem preparado para depois. E o depois? E depois que as coisas aconteceram e nós vivemos agora os desdobramentos, ou que se exige de nós novas posturas para novos desafios que surgirão. Como lidar com isso? Por isso trago à luz desse texto a reflexão de hoje com o seguinte tema: vivendo entre a provação e o livramento. Essa era a situação de Noé aqui no texto. Nós lemos, conseguimos chegar na nossa leitura até o momento em que Noé finalmente desce da arca, sai da arca com a sua família e com os animais que estavam com ele. Mas eu quero que vocês pensem e percebam nas ênfases da leitura que eu fiz agora há pouco, na passagem do tempo, como as coisas não foram tão simples assim, foram muito complicadas. Nós nos lembramos facilmente do dilúvio como aquele período de 40 dias e noites chovendo sem parar. Queridos irmãos, aqui na nossa cidade, quando chove 3 dias seguidos, nós já começamos a ficar um pouco angustiados, é ou não é? Imagine uma semana inteira, 2 semanas, 3 semanas, 40 dias. Só isso já seria estressante o suficiente. Desgastante, preocupante. Porém, nós precisamos pensar no antes. Quanto tempo Noé precisou gastar antes do dilúvio para preparar a arca? Para fazer tudo conforme Deus havia designado? E o pior, quanto tempo Noé precisou suportar mesmo depois que parou de chover? O texto nos fala sobre mais do que meses. 150 dias aqui, mais 40 dias ali, mais uma semana a mais, 1 ano, mais de 1 ano. E então nós percebemos que as provações, elas vão se estendendo por um tempo que muitas vezes ultrapassa aquilo que nós acreditamos que podemos suportar. Mas não perdemos de vista o livramento, a promessa, a salvação que o Senhor já nos concedeu, porque em todo esse período, mesmo passando por essa grande provação de não poder estar ali vendo a arca se abrir, imagine fechado, até as janelas da arca estavam fechadas, com animais por tudo quanto é lado. Eu tento ficar imaginando essa situação e sempre me parece muito desconfortável. Eu não sei se eu sou tão claustrofóbico assim, mas não me parece ser muito agradável ficar tanto tempo fechado dentro de uma arca, cheio de bicharada para lá e para cá. Não me parece ser uma experiência tão agradável, tão animadora assim. Mas nós sabemos o que aquela arca significava. Nós sabemos o que passar aquele período dentro da arca representava. Era salvação, era livramento, era instrumento da graça e do livramento de Deus. E assim, eu coloco para os irmãos a realidade da provação. E eu gostaria de perguntar para você, qual é o nome da provação? Que nome você dá para essa provação na sua vida hoje? Talvez possamos pensar em um nível global, e pensarmos na provação como esse período de instabilidade entre os povos, entre as nações, entre os reinos do mundo, as economias mundiais.
Talvez possamos pensar um pouco menos, um pouco mais perto, e pensar no Brasil. Parabéns aos brasileiros. Podemos pensar na provação como estes períodos difíceis, obscuros, que envolvem o nosso país, as incertezas, as crises econômicas, políticas, sociais, que se alastram pelos solos do nosso país. Dividem o nosso povo, dividem a nossa população. É um período de provação. Talvez você possa pensar mais perto. Talvez a provação esteja dentro da sua casa. Em um relacionamento que se tornou complicado, difícil. Talvez a provação esteja fora da sua casa, por causa da sua profissão, do seu emprego, por causa dos seus estudos, por causa de coisas que estão acontecendo à sua volta. E talvez a provação esteja dentro do seu coração. Aquela tentação que você sabe que está difícil de suportar. Aquela frieza espiritual. Aquela mágoa que não passa. Aquela ira que brota sem você conseguir controlar. Provações que todos nós passamos e estão no mundo, porque lemos Gênesis. Nós, como seres humanos, nos distanciamos do Senhor. E o pecado trouxe como consequência esta realidade de muitos sofrimentos. Mas no meio de todos esses sofrimentos, como já vimos nos capítulos anteriores aqui, já na história de Noé, mesmo em meio a esses sofrimentos, Deus tem consolo. Isso é o que significa o nome Noé, lembra? Por que Noé? Porque Deus consolará os seus filhos. Porque Deus restaurará as primeiras coisas. Porque a humanidade foi se deteriorando, perdendo, caindo, entrando, se corrompendo cada vez mais. Dias atrás alguém nos perguntou se a sociedade que nós estamos vivendo hoje é melhor ou pior do que Sodoma e Gomorra. Não sei dizer, sabe? Em alguns aspectos eu acho que é menos pior. Em outros, porque naquela época Deus derramou, né, o juízo imediatamente sobre aquela cidade. Mas hoje nós vemos coisas tão aterrorizantes que nos fazem pensar, né? Se nós não estamos no mesmo nível, estamos bem perto disso, como sociedade humana. Mas Deus tem um propósito e um plano para redimir a humanidade, redimir o seu povo. E então nós entramos nesse contexto da arca de Noé, e Noé foi obediente a Deus, um homem que foi justo diante do Senhor, não por ser sem pecado, mas que ouviu a voz de Deus, respondeu a Deus com obediência, com fé, e então ele constrói a arca. O capítulo 7 narra como o dilúvio começou, e como toda aquela geração foi eliminada, foi castigada por Deus. Foram todos destruídos, não só os seres humanos, como inclusive a vida animal e até, de certa forma, a vida vegetal no planeta. Foram todos aniquilados, destruídos pela tamanha a ira e o juízo de Deus. Não podemos pensar que foi algo absolutamente, que nunca mais vai se repetir. A Bíblia diz que nunca mais vai ter um dilúvio como aquele. Deus repete essa promessa aqui neste mesmo texto. Mas haverá um tempo. O apóstolo Pedro diz em sua carta que no final dos tempos, todos os elementos se desfarão abrasados. Haverá um recomeço de novo, não sabemos como será, nem quando será, mas sabemos que Deus tem planos com relação a isso, para restaurar toda a criação, toda a natureza a partir da obra de Jesus. Mas em meio a essas provações, queridos, como nós podemos lidar com elas? Como que nós podemos viver entre os tempos difíceis e o livramento que Deus nos oferece? E depois que nós já experimentamos o livramento, o que fazer? Como viver? Essa é a nossa tentativa de responder olhando para esse texto hoje. Então, como viver entre a aprovação e o livramento? Primeiro ponto, queridos. Lembre-se de que Deus
nunca se esquece de você. O texto que lemos começa com este verbo: lembrou-se Deus. E como todas as expressões que se referem à natureza de Deus e aos atributos de Deus, elas são limitadas do ponto de vista da nossa linguagem. Na história de Noé, nós já ouvimos a expressão, por exemplo, dizendo que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Esse arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. É uma forma da nossa linguagem tentar expressar a tristeza que houve no coração de Deus pela forma como a humanidade se degenerou. Aqui de novo, quando o texto diz que Deus se lembrou, não é porque ele se esqueceu. Não é porque ele ficou lá fazendo outra coisa, criando outras estrelas, outras galáxias lá, e aí esqueceu. Já hora de parar de chover, né? Lembrei do Noé. Não é isso. Esse lembrar não é que Deus havia se esquecido. Pelo contrário. Esse lembrar é no sentido de que o Senhor trouxe a nossa lembrança, a lembrança dos seus servos, de Noé, a sua promessa e a sua graça, a sua providência. O texto abre para nós, versículo 1, dizendo: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam com ele e fez soprar um vento sobre a terra. Você consegue perceber o paralelo entre este capítulo e o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis? Deus soprando lá no princípio de todas as coisas. É isso que está acontecendo no capítulo 8, é um restart da criação, é uma reedição da criação de todas as coisas, é uma restauração da criação que Deus havia feito e revelado lá no capítulo 1 e capítulo 2, criação do homem. Deus está soprando sobre a terra, mas agora para trazer a vida novamente a todos os seres viventes, aos seres vegetais, e para criar um ambiente adequado para os seres animais e para a própria humanidade poder se desenvolver. Deus sopra, porque Deus se lembrou. Os versículos seguintes falam das fontes do abismo, das comportas dos céus, são todos figuras de expressão que falam das águas que Deus reteve, fez parar de jorrar água, fez secar aquela fonte de águas, tanto no céu quanto na terra, nas vertentes da terra, e então a chuva se deteve no céu. E as águas, versículo 3, começaram a escoar. Mas entendam, queridos, que quando nós estamos lendo aqui, versículo 1, 2, 3, dá a impressão que foi tudo rapidinho. Mas quando nós lemos nos versículos seguintes, nós vamos perceber que esse escoar foi um processo de Deus. Veja como o nosso Deus, ele se revela assim nas Escrituras. O Deus que com a sua palavra disse: haja luz, e houve luz. O Deus que com a sua voz disse: olha, haja árvores, e as árvores surgiram. Esse Deus agora, ele trabalha por processos. E ele deixa a física, a química, a biologia fazerem o seu trabalho, seguindo as leis que o próprio Deus designou. Claro, existe uma ação sobrenatural de Deus aqui, com certeza. E existe uma lição. Lembre-se que Deus não se esquece de você. Talvez você esteja dentro de uma arca. Talvez você esteja dentro de um momento difícil, em que você olha para os lados e não vê muito saída. Lembre-se, dentro da arca as janelas estavam fechadas. Talvez você não consiga ver uma janela. O que será que Deus está fazendo na minha vida? O que será que vai acontecer com a minha família? O que será que vai acontecer com o meu trabalho, com os meus estudos? Como será que as coisas vão acontecer no Brasil depois dessa semana e da semana que vem? Talvez não tenha como saber isso agora. Mas lembre-se que Deus não se esqueceu de você. Lembrou-se o Senhor de Noé e da sua família, inclusive dos animais. Até dos coelhinhos fofinhos, cachorrinhos e gatinhos, bois. Deus se lembrou.
até das lagartixas, aqui fala de répteis, né? Deus se lembrou desses seres que nós poderíamos até considerar desprezíveis, mas Deus se lembrou deles. Da mesma forma que o Senhor se lembrou do seu povo que era escravo no Egito. Da mesma forma que o Senhor se lembrou do clamor daqueles que clamavam por Ele. Da mesma forma como o Senhor ouviu e se lembrou da sua aliança, da sua promessa. Então não importa qual seja a circunstância que você vive, lembre-se que Deus não deixou de ser Deus, não se esqueceu de suas promessas, nunca falhou e nunca falhará. Se tudo está bem na sua vida, se as coisas estão se desenvolvendo maravilhosamente bem, não, pastor, o senhor falou de provação aí, por enquanto está tranquilo. Amém, que bom. Lembre-se que o Senhor não se esqueceu de você. Os olhos do Senhor, ouvimos hoje essa palavra, estão sobre os seus justos, sobre os seus escolhidos, sobre o seu povo. Se Deus se lembra de nós, não se esquece de nós, nas palavras de Isaías, se os nossos nomes estão escritos nas mãos de Deus, então, nossa reação deve ser de fidelidade ao Senhor, mesmo que o dilúvio esteja caindo lá fora, ou mesmo que enfrentemos uma estiagem tenebrosa, mesmo que o nosso país se torne o pior lugar do mundo para se viver, ou quem sabe se torne um lugar melhor, queira Deus, mas o Senhor não se esquece dos seus filhos. O Senhor não se esquece do seu povo. Lembrou-se o Senhor de Noé e de sua família. E aí, a partir do versículo 6, nós encontramos uma outra atitude de Noé diante disso. A chuva havia parado. A chuva tinha parado de cair, as águas começaram a diminuir. O versículo 5 diz que as partes mais altas das montanhas, os cimos dos montes, começaram a aparecer. E aí Noé abriu a janela. O texto diz que ele abriu, versículo 6, ao cabo de 40 dias, ou seja, 40 dias depois que parou de chover, ele abriu a janela que fez na arca. E então ele começou os seus testes. Primeiro ele solta um corvo. Aí esse corvo faz as coisas que os corvos fazem e volta. Depois ele solta uma pomba, e essa pomba faz as coisas que as pombas fazem e volta, e depois ele solta de novo. Repare alguns detalhes aqui. Em primeiro lugar, o corvo. Por que um corvo? Um corvo era um animal impuro para os judeus. Claro, aqui a lei ainda não havia sido dada especificando, mas Deus já havia dito lá atrás quais eram os animais puros que deveriam ter mais do que um casal. Mais um detalhe sobre o corvo. O corvo se alimenta de quê? Entre outras coisas, carne podre. Ou seja, se tem um animal que ia ficar feliz de sair voando por aí e encontrar cadáveres boiando, era um corvo. Enquanto ele ficasse feliz, enquanto ele fosse e voltasse bem tranquilo, significava que ainda tinha cadáveres boiando. Significava que ainda tinha comida, ainda havia matéria morta sobre as águas. E foi o que Noé observou. A segunda ação de Noé foi soltar então uma pomba. A pomba já é um animal puro. E essa pomba então, ela tem dois momentos. Em um primeiro momento ela sai voando, na verdade são 3 momentos. Em um primeiro momento ela sai voando, não encontra o que comer. Não há minhocas, não há folhas, não há fungos. Então, sem ter o que comer, ela retorna para o seu lugar de origem, para a arca. Noé espera mais um tempo, mais 7 dias, e solta a pomba novamente. Ao soltar, então, aí ela volta
trazendo em seu bico o quê? Um galinho novo de oliveira. Oh, que sinal extraordinário! Noé poderia agora, de repente, pensar, hora de descer, pessoal. É isso? Não. Ele esperou mais um tempo, fez o teste de novo, e então a pomba não voltou mais. E com isso, o texto diz, lá no finalzinho, versículo 12, que ele entendeu que as águas do dilúvio haviam baixado totalmente de sobre a terra. Que lições nós podemos aprender aqui quando estamos diante de provações ou à espera do livramento? É que nós precisamos aprender a prestar atenção nos sinais que estão à nossa volta. Deus fala através de sinais da sua providência. É interessante perceber que não há uma ordem direta aqui para Deus, dizendo, olha, Noé, solte um corvo. Agora solte uma pomba. Noé usou a sua experiência. Usou a sua ideia. Nós entendemos que essa ideia, mesmo que não tenha sido ditada por Deus, ela foi providenciada por Deus. E Deus age assim também nas nossas vidas com a sua providência, iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender as coisas ao nosso redor. Quais são os sinais da providência de Deus na sua vida? Para Noé, ele usou esses animais, o corvo, a pomba, galinho de oliveira. E na sua vida, quais são os sinais da providência de Deus? O que diz a previsão do tempo? Você acredita? Você olha a previsão do tempo aí diariamente? Jesus falou sobre isso. Olha, vocês olham para o céu e dizem assim, parece que vai chover. Céu limpo, não tem nuvens, hoje não vai chover não, hoje vai fazer calor. E Jesus disse, então, é assim que vocês precisam aprender a enxergar os sinais dos tempos, os sinais de Deus. Será que isso que eu estou pensando é pecado, é errado? Quais são os sinais? Eu sei que existe os sinais objetivos, aquilo que a palavra de Deus diz, mas já vamos chegar nessa parte. Mas observe os sinais, use a sua mente, o seu raciocínio, para guiar suas decisões, seus pensamentos, observando os sinais de Deus ao seu redor. Sinais de perigo, sinais de alerta. Deus fala e nos conduz através dos sinais da sua providência, e nós precisamos ter discernimento para entender. Estou precisando orar mais. Estou precisando orar mais por tal coisa. Estou precisando estudar a Bíblia a respeito de tal assunto. São sinais. Sinais que você pode observar para desenvolver a sua vida com Deus, mesmo em meio às provações. Terceira atitude de Noé. Obedeça a voz de Deus revelada em sua palavra. Isso vemos a partir do versículo 13. Observe que mesmo com todas essas experiências que Noé fez, na tentativa de observar os sinais ao seu redor, para trazer alguma tranquilidade, alguma serenidade ao seu coração, ao coração de sua família, ele não toma nenhuma decisão crucial, importante, sem ouvir a ordem do Senhor. É interessante esse processo, né? Nos versículos antes do 12, Noé tinha removido a janela, aberto a janela. Agora, a partir do versículo 13, Noé agora tira a cobertura da arca, para ter uma visão mais clara, mais ampla. Mas ele só abre a porta depois de ouvir a ordem daquele que fechou a porta. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Vem cá. Deus fechou alguma porta na sua vida que você fica tentando abrir? E Ele não falou para você abrir essa porta. Foi Ele que fechou. Mas você e eu, às vezes, ficamos insistindo em abrir essas portas. Noé abriu a porta só quando ele ouviu a voz de Deus dizendo,
abre a porta, agora pode sair, é hora de sair. Muito tempo havia se passado, meses, anos, aliás, pelo menos um ano dentro daquela arca. E então vem a ordem clara de Deus, é hora de sair. Sai você, e vejam, queridos, os detalhes da graça de Deus. Quem entrou na arca? Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Quantas pessoas estão saindo da arca? 8 pessoas. Você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Os animais que entraram, saíram. Olha a providência, olha a graça preservadora de Deus. Olha a aliança pela qual Deus prometeu que preservaria uma semente, preservaria a essência da vida, preservaria a sua criação, apesar de ter decidido destruir toda a sua criação. O juízo de Deus se cumpriu perfeitamente quando desce o dilúvio, cai o dilúvio e aniquila toda a vida sobre a face da terra. Mas a graça de Deus se manifesta perfeitamente, providencialmente, quando a arca é um instrumento da aliança, um instrumento da preservação da vida humana, da linhagem humana e dos animais que Deus preservou, que Deus resgatou através desse instrumento. Mas o que chama a atenção aqui é a obediência de Noé. Noé ouve a voz de Deus, e então ele cumpre. Versículo 18. Saiu então Noé, depois de Deus falar, com todos os sinais que ele havia observado antes, com toda certeza, convicção que ele tinha de que Deus não havia se esquecido dele, e nem da sua família, e nem dos animais que estavam com ele. Deus se lembrou dele, isso aquecia, enchia de fé o coração deste homem. Ele percebia os sinais da providência de Deus, na chuva que parou de cair, no corvo que voltou durante aquela semana, na pomba que foi uma vez, voltou e depois não voltou mais. Ele observava tudo isso como sinais de que Deus estava cuidando dele e cumprindo a sua palavra. Mas agora ele ouve a palavra revelada de Deus. É hora de descer, é hora de sair. A provação acabou, agora é livramento. Desça e habite sobre a terra, e povoe a terra. E ele saiu, abriu a porta e saiu. Ouviu e obedeceu à voz de Deus. Ele não decidiu, não fez as coisas baseado apenas na sua observação, ou nas suas convicções, ou na sua pressa, ou na sua vontade, ou na sua muita experiência. Afinal de contas, eu já tenho 600 anos de idade, né? Já sei tomar minhas decisões, sou bem grandinho. Não, ele esperou e tomou suas decisões baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz segurança. Noé teve essa oportunidade de ouvir a voz de Deus falando diretamente com ele. Hoje nós temos um privilégio tão grande quanto esse, de termos a palavra de Deus completamente revelada para nós aqui nas Escrituras. E um privilégio ainda maior, que é o Espírito Santo habitando plenamente o nosso coração, ainda que sejamos pecadores, mas redimidos por Cristo. E o Espírito Santo enche o nosso coração da presença da palavra de Deus, de forma, irmãos, que nós podemos viver, tomar decisões, nos arrepender, rever nossas decisões todas, tudo isso baseado na palavra de Deus. Então, você está passando por provação, por dificuldade, as coisas estão difíceis, estão incertas, inseguras. Observe a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Seja o seu falar sim, sim e não, não. Considere aquilo que Deus chamou de pecado, e que às vezes o mundo chama de costume, chama de cultura, mas a Bíblia diz que é pecado. Considere a palavra de Deus. Arrependa-se do que você precisa se arrepender. Leve a cruz que você precisa levar. Seja cancelado, tema do retiro, se preciso for.
mas obedeça fielmente a palavra de Deus, porque é isso que vai te manter na aliança do Senhor pela fé em Jesus. É isso que vai fazer você perceber a sua acuidade espiritual, vai aumentar para você perceber os sinais da providência do Senhor. Através do conhecimento e da vivência da palavra de Deus. Não perca de vista a palavra de Deus, porque Deus não se esquece de nós, mas nós, muitas vezes, nos esquecemos do Senhor, no nosso dia a dia, e por isso, às vezes, nem percebemos os sinais da providência de Deus na nossa vida. Então, obedeça a voz de Deus revelada em sua palavra. E a quarta e última lição que quero trazer para os irmãos, pensando nesse texto, está baseada nos versículos 20 em diante. Qual foi a primeira coisa que Noé fez assim que desceu da arca, assim que esteve com a sua família em terra seca, depois de 1 ano dentro da arca? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele construiu um altar. Sacrificou alguns animais. Oh, peraí, Noé. Não era para preservar? Era para preservar. Mas alguns animais foram levados a mais, justamente preparados para esse momento. Sacrifício. Holocausto. E Noé fez o quê? Cultuou a Deus. Antes, durante e depois. É o momento de nós nos lembrarmos da fidelidade do Senhor, que não se esquece dos seus. Antes, durante e depois, é tempo de nós observarmos os sinais da providência, do cuidado, da fidelidade de Deus para conosco. Antes, durante e depois, é tempo de nós sermos fiéis à palavra de Deus, e só agirmos, só pensarmos, só vivermos, pautados, guiados pelo que as Escrituras, pelo que a palavra de Deus nos orienta. Antes, durante e depois, é o tempo oportuno para você adorar a Deus. Esse é o quarto ponto. Adore a Deus em toda e qualquer situação. O que você deve fazer entre a provação e o livramento? Adorar a Deus, cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque é por isso que você respira. Todo ser que respira, louve o Senhor. Nós só respiramos o ar que Deus soprou nas nossas narinas, dando-nos o fôlego de vida lá no primeiro homem, lá em Adão. Nós só respiramos para a glória de Deus, para sermos adoradores do Senhor. E um dia, meus irmãos queridos, até mesmo os ímpios, até mesmo os que rejeitaram a Deus, os ateus, um dia até mesmo os demônios, irão adorar a Deus, com os joelhos dobrados, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Claro que os reprovados farão isso em direção ao inferno. Mesmo no inferno, glorificarão a Deus. Mas os eleitos, os salvos, farão isso, desfrutando dos louvores, das glórias que o Senhor tem para os seus redimidos, para os seus eleitos, para os seus salvos. A primeira atitude de Noé após sair da arca foi construir um altar. Foi fazer um sacrifício de animais puros. E um sacrifício que diz o texto, versículo 21. Olha só. O Senhor aspirou, sentiu o cheiro suave daquela oferta e se agradou. E fez uma aliança, uma promessa. Já vamos falar um pouco mais dessa promessa na nossa conclusão daqui a pouquinho. Então, Deus se agradou. E por que Deus se agradou dessa oferta, deste culto sincero?
Porque ele tinha um lastro, ele tinha uma base que validava. E a base que validava era o sacrifício. Irmãos, nós estamos aqui lendo algo da antiga aliança. Na narrativa que estamos agora, ainda não tínhamos Moisés, ainda não tínhamos os mandamentos, ainda não tínhamos os sacerdotes, certo? É só um homem, um patriarca, mas que já está prefigurando aquilo que depois Moisés vai deixar registrado como mandamento de Deus, de como o culto deveria ser. E o que o culto da antiga aliança exigia? Um sacrifício de animais puros. Noé está fazendo isso aqui. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nós estamos na nova aliança agora. Mas este princípio espiritual não mudou. Não existe culto sem sacrifício. Não existe, não tem como cultuar a Deus sem um sacrifício. Esse é o requisito básico para o nosso culto ser aceitável diante de Deus. E não pode ser qualquer sacrifício. Tem que ser um sacrifício puro. Então nós estamos no culto aqui agora. Cadê o sacrifício? Hoje ficou fácil, né? Temos a ceia do Senhor que acabamos de partilhar, que aponta para o sacrifício de Jesus. Nós só podemos cultuar a Deus na nova aliança, por causa do sacrifício perfeito que Jesus ofereceu. E então nós podemos cultuar a Deus em espírito e em verdade, é claro, quando estamos reunidos aqui no dia do Senhor, na casa do Senhor, como povo do Senhor, mas nós também podemos e devemos e fomos chamados para adorar a Deus na nossa vida integralmente, em todo tempo, em toda circunstância e em todo lugar, porque a nossa vida só faz sentido como um ato de adoração e de culto a Deus. Então, se você estiver sofrendo, passando pelos dias mais difíceis da sua vida, por provação, por angústia, por tentação, não deixe de adorar a Deus. Vocês lembram de Acã? O homem que foi surpreendido, mentindo, roubando as coisas de Deus lá no tempo de Josué. Quando Josué o abordou, depois de Deus ter revelado que ele era o homem culpado, Josué disse: ei, primeiro você adora a Deus, depois você confessa o pecado que você cometeu. E ele confessou e foi apedrejado até a morte. Foi eliminado, foi condenado. Mas antes de ser condenado, o que ele fez? Adorou a Deus, porque ele foi chamado para isso. Adore a Deus em toda e qualquer situação. Quando as coisas ficarem calmas, quando as coisas estiverem bem, adore a Deus, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo isso com o cheiro, o aroma agradável do sacrifício perfeito de Jesus. A sua vida é um culto a Deus? A sua vida é um ato de louvor e adoração a Deus? E eu quero concluir, queridos, com as palavras que o próprio Deus deixou para nós nos versículos finais. O Senhor Deus deixou para nós uma promessa de que nunca mais destruirá toda a terra como fez no dilúvio. Ele renovou a sua aliança de preservação. Uma promessa de que Deus estará cuidando da vida na terra. Deus também deixou um prognóstico, ou seja, uma advertência aqui, que o coração do homem continua mau. O dilúvio executou a justiça de Deus, mas não resolveu o problema do pecado no mundo. O dilúvio condenou os ímpios, mas não foi suficiente para eliminar o mal do coração dos seus eleitos. O homem continua sendo mau e perverso desde o seu nascimento. A versão que temos diz desde a sua mocidade. Outras traduções permitem desde o seu nascimento. A maldade continua existindo no mundo, tá? Por isso, prepare-se para enfrentá-la. Você ainda vai precisar lutar contra os seus próprios pecados.
Você ainda vai precisar lutar contra as consequências, os efeitos do pecado na vida das pessoas que moram perto de você. Você ainda vai precisar suportar as injustiças que acontecem no mundo. Eu sei, é verdade. Isso é difícil. Mas Deus também nos deixou uma perspectiva, para que nós pudéssemos olhar com esperança. Versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O ciclo da vida vai continuar, até o momento em que Deus disser chega, até o momento em que o Senhor cortar a respiração de cada um de nós, ou de todos nós, até o momento em que novo céu e nova terra nos forem concedidos pela volta, quando Jesus voltar a este mundo. Se a novo céu, nova terra vai ser aqui mesmo, ou vai ser num lugar melhor, Deus sabe, e louvado seja Deus por isso. Para mim, sinceramente, tanto faz. O importante é que seja com o Senhor e que seja com Cristo. Novos céus, nova terra, nova vida, mas enquanto isso não acontece, vai ter frio e vai ter calor. Não adianta ficar reclamando porque está frio, nem porque está calor, porque Deus determinou que vai ter os dois. Determinou que vai ter tempo de chuva e tempo de seca, dia e noite, inverno e verão. O ciclo da vida vai continuar. Isso significa que nós teremos constantemente períodos de provação e livramento. Provação e livramento. Provação e livramento. E por isso constantemente precisamos viver na dependência de Deus, para a glória de Deus. Sempre adorando, obedecendo, percebendo o cuidado do Senhor e descansando, crendo na fidelidade do Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos. Gostaria que nós pudéssemos ficar em pé nesse momento. E vamos orar. Senhor nosso Deus, Tua palavra é rica, viva e eficaz. E diante do Senhor, nós ficamos tranquilos, felizes, seguros, sabendo da Tua providência. A maneira poderosa pela qual o Senhor cuida de nós. O Senhor cuidou de Noé lá atrás. O Senhor cuidou do Teu povo de Israel no decorrer da história. O Senhor cuidou da Tua igreja nos tempos de perseguição, nos tempos de aceitação, nos tempos de desvio. O Senhor não deixou de cuidar da Tua igreja. No tempo da reforma, no tempo da evangelização, no tempo dos grandes avivamentos e no tempo em que estamos agora. O Senhor não deixou de cuidar. O Senhor continua se lembrando e nós por isso queremos nos lembrar do Senhor também. Observando os sinais, as manifestações da Tua providência, do Teu cuidado que se manifestam o tempo todo ao nosso redor. No ombro amigo, na igreja que frequentamos, nas pessoas que fazem parte da nossa vida, no alimento que temos todos os dias. Ó Deus, ensina-nos a sermos obedientes à Tua palavra, a agirmos apenas firmados na vontade do Senhor. Perdoa-nos quando somos impulsivos, preguiçosos, orgulhosos. Perdoa-nos quando agimos baseados no nosso próprio interesse. E converte o nosso coração para sermos fiéis à Tua palavra. E que toda a nossa vida seja um altar diante do Senhor. E que na nossa vida esteja respingado o sangue de Cristo, nos purificando, nos limpando, tornando o nosso cheiro de adoração agradável ao Senhor. Aceita a adoração que oferecemos ao Senhor tão somente por meio de Jesus, o Teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, Deus, permita-nos viver entre a provação e o livramento, para a glória do Senhor. Oramos assim,
certos do teu amor, da tua providência, do teu cuidado, em nome de Jesus.